Olá! Boa noite! Vamos ver aqui se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Eu tô ouvindo um eco aí, vamos ver se a gente consegue só um retorno do pessoal para ver se tá tudo certo. Boa noite! Deixa eu só ver aqui se o som tá bom. Olá! Se vocês estão conseguindo me ver. Eu acho que tá tudo ótimo, né? Vamos ver aqui se o som tá bom. Eu acho que agora dá. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Como vocês estão? Estamos aqui às 20 horas, pontualmente, começando nossa aula. Eu vi que está funcionando perfeitamente porque eu deixei o volume aberto e então eu consegui o retorno. A forma de eu ver que também tá bom, né? Deixa a gente deixar o chat aqui meio aberto. Vamos lá. Pessoal, como vocês passaram, como tem sido os estudos de vocês? Eu acho importante a gente iniciar a aula sempre dando aqueles avisos, né? Iniciais mesmo, trazendo um pouquinho de motivação, porque de uma aula para outra, vocês acabam perdendo um pouquinho o ritmo e a gente vem nesse gás, nessa empolgação toda e aí, de repente, lá para o final de semana, a gente já começa a desfazer nossas metas, já começa a deixar as coisas acumularem. Então, faz parte, né, do nosso trabalho, o trabalho de professor que trabalha com concursos, não só transmitir o conteúdo, como lembrá-los dessa necessidade de se manter sempre focado, sempre motivado. Então, toda aula a gente quer saber como vocês estão, como vocês passaram a semana, o que vocês fizeram, quais foram os progressos de vocês. É muito importante entender que o concurso a gente vai construindo aos poucos, né, os nossos conhecimentos, vai construindo aos poucos a nossa trajetória até o dia da aprovação. Então, é normal, especialmente quem trabalha o dia todo. Eu tenho alunos que estão trabalhando remotamente com aulas, né? São professores da educação básica. Então, a gente sabe que essa fase está bem complicada em vários estados, em vários lugares do Brasil. Então, é muito importante que a gente entenda tudo isso que está acontecendo como uma forma da gente tentar se organizar, tentar se manter sempre focado. É importante a gente manter a determinação, a gente se motiva, então aquela motivação inicial faz a gente começar, mas o foco vai fazer com que a gente persista. É muito importante a gente saber isso. Vamos lá, vou esperar vocês darem um ok aqui, ver se tá tudo certinho, áudio, som, quero um like. Se vocês puderem compartilhar no grupo de WhatsApp aí da família, dos professores, para ajudar esse canal crescer, porque a gente trabalha na base do amor, né? Então, a gente precisa que o canal cresça, né? Para que a gente continue também motivada. Nossa motivação é com base no retorno que a gente tem. Então, se a gente não tiver muita audiência, a tendência é que a gente vai minando a nossa própria motivação. Deixa eu ver se os dois canais estão conectados. Beleza, fala um oi aí no chat. Seguinte, pessoal, a gente já vai começar a aula, tá? Tô fazendo essa enrolação um pouquinho mesmo para ver se eu tenho esse retorno. Quem ainda não conhece o projeto do Pedagogia para Passar, a gente tem um projeto completo que traz tanto um ambiente de estudos gratuito, uma plataforma de estudos constante gratuita, como a gente também fornece aulas semanais gratuitas também, todas voltadas aos conhecimentos pedagógicos para concursos públicos. Então, se você está com dificuldade de passar em concurso público, se você já tentou passar, não conseguiu, se você tem acumulado um monte de material, é a sua chance de tentar se reorganizar. Tá? Trabalho com concurso público desde 2013, eu tenho bastante experiência, eu fui professora de estratégia de concurso durante vários anos, e agora a gente está com esse projeto paralelo, trazendo um pouco mais de viabilidade para quem não tem condições. Se você tem condições de gastar com vários materiais aí, várias assinaturas, várias plataformas, que bom, mas eu estou aqui tentando atingir pessoas que não têm condição, que atualmente ou estejam desempregados, ou ganham um salário pequeno onde trabalha,
mas que tenha muita vontade de passar em concursos públicos. Então a gente tem feito um trabalho completo, que é tanto de ensinar como estudar, como trazer conhecimentos pedagógicos adequados para o concurso público, focado em concurso público. Então, se você está conhecendo agora, se você está me conhecendo agora, dê um curtir no vídeo, se inscreva no meu canal, corra lá no Instagram, Professora Fernanda Lima, Pedagogia para Passar, são 2 Instagrams que a gente tem abastecido com bastante informação. E se cadastre aí na sala dos professores para que você possa ter um ambiente de estudo organizado, conectado, que faça sentido aí para a sua aprovação, beleza? Só, acho que já dá para começar. Só, está tudo certo. A gente vai começar a aula agora, então, como eu falei, a aula de hoje é um assunto que várias pessoas me pediram no Instagram, lá no meu Facebook, e a gente vai tratar de uma parte da BNCC, que a BNCC é a nossa Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento extenso, ele tem 600 páginas, se não me engano, é um documento bem grande, e a gente vai trabalhar ele de forma fragmentada, obviamente, porque a gente quer trabalhar de forma muito bem trabalhada. Então, a gente vai trazer esses conteúdos por etapas, para facilitar a aprendizagem, para facilitar na hora de você fazer seu ciclo de estudos, sua revisão também. Hoje, nessa aula, a gente vai trazer a etapa da educação infantil. É uma etapa muito importante, é muito cobrada em provas de concurso. Então, o que eu trouxe aqui vai findar a possibilidade de banca cobrar esse assunto. Tudo que a gente trouxe aqui cai em prova, já caiu e cairá. Então, você fique bem atento, porque eu consegui fazer aquele trabalho sujo, que é de trazer as informações mais mastigadas possíveis, para que você tenha menos trabalho, mas que de forma que vocês, assistindo esse vídeo, você consiga responder todas as questões que caem sobre a etapa da educação infantil. Então vem comigo para a tela que a gente vai começar a aula. Como eu falei, a gente vai tratar da Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Eu vou dar como avisos iniciais, a gente traz algumas imagens nessa aula. Todas as imagens eu retirei do Google. Então, caso você conheça o dono da imagem, você me faça a gentileza de marcar aí nos comentários depois, se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente. Você também pode nos dar um oi, né, se for o dono da imagem, eu conhecê-lo. Então, o que é a BNCC? Pessoal, é importante a gente entender que a BNCC ela é um documento de caráter normativo. E ela não vai substituir aquele referencial curricular nacional para a educação, que é um documento anterior à BNCC. Mas, o que acontece? A BNCC hoje, ela traz informações muito mais atualizadas. Só que o RECINEI, como os PCNs, eles continuam sendo documentos norteadores. Então, a nossa diferença aqui é que a gente tem a BNCC como um documento normativo. Entretanto, ele não substitui aqueles documentos norteadores que a gente já tem, RECINEI, PCN. Acontece que são documentos antigos, então algumas informações ali vão estar desatualizadas, mas a BNCC, sendo um documento normativo, ela tem uma função muito clara, né, de trazer embasamento mesmo para que as instituições de ensino, os sistemas de ensino sigam. Como o próprio nome diz, é Base Nacional Comum Curricular. Então, é uma base nacional, ou seja, do Nordeste ao Sul, curricular. Para quê? Curricular, que vai fazer com que dê instrumentos, insumos para a construção dos currículos. Então, é muito importante a gente entender a BNCC como um documento que vai balizar os currículos. A gente vai ter uma parte que ela vai ser igual, de forma nacionalmente igual para todo mundo. E por que vem a BNCC? Justamente para equiparar as possibilidades de ensino, para não ter uma discrepância, para não ter coisas muito diferentes, né, de um lugar para outro. O que se espera com a BNCC? É que pelo menos um mínimo, uma base nacional seja igual, seja seguido de forma igual em todos os lugares. E é importante a gente entender ela como tendo esse documento de caráter normativo, porque a gente amplia a importância da BNCC.
Eu recebo alguns alunos perguntando, não, professora, mas minha escola então não está usando mais PCN, a prova pode cobrar PCN? Pode, se a instituição lá colocar no edital que pode cobrar, que quer que cobre PCN, vai cobrar PCN. Mas o que a gente tem enxergado hoje, na atualidade, é que vem sido cobrado praticamente só a BNCC, justamente por, apesar dos demais documentos norteadores não estarem inválidos, eles só estão um pouco desatualizados, eles são antigos, e a BNCC, além de ser normativa, ela abrange muitas informações desses documentos anteriores, a gente vai ver na aula. Então, eles acabam ficando sobrepostos, na verdade. Mas para a prova, eles ainda valem, porque eles ainda estão em vigor, apesar de algumas alterações. Alterações porque a LDB teve alteração, então a gente acaba tendo alguma defasagem de informação. Mas, em suma, e esses documentos, eles têm a sua importância, porque na época em que eles foram criados, eles também foram um avanço, assim como a gente enxerga a BNCC hoje como um avanço. O bom é que aí a gente pode fazer uma interligação com a educação em sociedade, é que a educação ela vai se transformando ao longo do tempo, e isso faz com que a gente tenha transformações nos nossos documentos oficiais também, normal, né? Mas, para fixar a BNCC tem um caráter normativo e hoje ela é bastante cobrada em provas. E, sim, praticamente todas as provas de concurso, ela tem a BNCC aí sendo cobrada. Então, vamos continuar aqui. Como que as bancas gostam de cobrar esse assunto? Trouxe uma questão para a gente entender, né, um pouquinho de como as bancas cobram esse assunto que eu acabei de explicar para vocês. Considerando os parâmetros curriculares nacionais no quadro das mudanças provocadas pela Base Nacional Comum Curricular, é correto afirmar que os PCNs deixam de ser obrigatórios por conflitagem com a base, sendo substituídos pela BNCC? Não, a gente acabou de ver que não. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas por direitos de aprendizagem na BNCC? Também não. Perderam sua função no momento da edição das diretrizes curriculares nacionais? Também não. Não são tornados inválidos pela BNCC, permanecendo documentos orientadores. Exatamente o que eu acabei de falar lá no início da aula. Foram automaticamente revogados pela portaria MEC 1570, que aprova a BNCC. Também não. Então, observem que a informação que eu acabei de trazer, ela é cobrada em prova, e por isso que eu trouxe a importância de vocês entenderem que, apesar de a gente ter um documento hoje normativo, que é a BNCC, que ele está bastante atualizado e bastante cobrado em provas, os demais documentos não perderam a validade, eles continuam sendo documentos norteadores da prática docente. O que vai acontecer na prática, e a gente tem que fazer esse paralelo entre a prática e a teoria, é que na prática tende-se a usar mais a BNCC, porque atualmente ela traz informações mais completas, tá? Mas para fins de prova, PCN, DCN funcionam ainda não foram revogados, tá? É importante a gente deixar isso bem claro. E aí, gente, eu trouxe um pouquinho sobre a BNCC antes de a gente aprofundar, né, nela na etapa da educação infantil. Ela tem um compromisso claro com a educação integral, e integral no sentido total da palavra, tanto integral em questão de horas mesmo, aquela educação integral, né, o dia inteiro, como integral de formação mesmo do cidadão. Então, a BNCC ela propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. A BNCC, esse A é maiúsculo aí, vamos consertar, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com as visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, aquela cognitiva, ou a afetiva. Então vamos lá, a gente tem muita informação aqui nesse trecho. A BNCC ela vem para trazer uma aproximação com a realidade da educação
com a realidade do estudante, trazendo um protagonismo para esse estudante, fazendo com que ele tenha uma construção de um projeto de vida. Quando fala educação integral, a BNCC está pensando em proporcionar situações, e aí a gente trazendo bem para a etapa da educação infantil mesmo, situações em que o estudante ele possa explorar, ele possa conhecer, ele possa aprender fazendo, ele possa se desenvolver com as experiências em sala de aula. Muito importante a gente entender isso, porque é uma visão bem contemporânea da educação, diferente do que a gente tinha lá na educação tradicional, lá atrás. Então, esse compromisso com a educação integral, ele reforça esse viés contemporâneo de trazer no aluno essa noção de que ele pode construir o seu conhecimento, e que o professor ele não é detentor desse conhecimento, ele vai ser um mediador, ele vai ser aquele professor que vai se preocupar com o todo, que vai entender o bem-estar da criança, que vai ligar esse bem-estar à sua forma de ensinar. É muito importante a gente também ter ciência disso. E aí, aprofundando um pouquinho mais, esse conceito ele vai vir lá das diretrizes curriculares nacionais. Tá vendo que a gente vai ter na verdade, a gente vai ter uma junção, né, de alguns documentos, e a gente vai continuar tendo os documentos vão continuar tendo muita validade, né, porque a BNCC em si, ela vai trazer no seu próprio texto diversos pontualmente falando, ou até mesmo de forma mais ampla, diversas ideias dos documentos norteadores que a gente já tem hoje. Então, vamos lá. Sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Isso é o que a gente vê sobre o que define a criança, o que o artigo 4º lá das diretrizes curriculares definem como criança. E a BNCC, especialmente, né, na educação infantil, boa noite, Otomar, tudo jóia? Dentro da educação infantil, ela vai trazer essa necessidade da gente enxergar a criança como criança, um ser que necessita ser instigado, que necessita explorar, que tem fantasia, que tem imaginação, e tudo isso que brinca. A gente vai ver muito isso do brincar, essa necessidade do brincar, e tudo isso de forma muito intencional, visando o quê? A aprendizagem. Então, as diretrizes curriculares nacionais já tinham falado, e a BNCC ela vai reforçar esse caráter da intencionalidade do brincar, fazendo com que o professor ele fique sempre atento dessa forma de educar mais lúdica, mas é um lúdico com intenção clara. Não sou, tá? Vamos ali correr. Não, é uma coisa intencional. Então, o brincar, ele é levado... Brincar é coisa séria. Tem um trecho que fala, brincar é coisa séria. Então, o brincar, ele é importante para a assimilação do conhecimento, para a exploração, para a imaginação, para a fantasia. E aí, aos poucos, a criança vai construindo o seu conhecimento. Beleza? E aí, sobre a educação infantil lá na BNCC, o caderno ele traz conceitos chaves que vão nortear toda a definição de estratégia a cada etapa. É importante a gente entender isso porque as bancas elas gostam muito de cobrar. Então, no caso da educação infantil, a gente vai frisar que educar e cuidar são indissociáveis no processo educativo, vinculados a 2 eixos estruturantes. Anotem isso aí: interações e brincadeiras. Pessoal, vamos fixar isso aqui, ó. Educar e cuidar são indissociáveis, ou seja, eles não se separam no processo educativo. E eles são vinculados a 2 eixos estruturantes. Eixos estruturantes são cobrados bastante em provas dentro dessa concepção, dessa formatação que a BNCC traz, tá? Então, interações e brincadeiras. É importante a gente lembrar que a educação é dever do Estado e da família. Tudo que a BNCC traz de ideias, de instruções sobre educação infantil, se a gente tem uma família que está preocupada com o crescimento, o desenvolvimento da criança, a gente vai perceber
que tudo que a BNCC propõe no âmbito escolar, a gente pode aplicar no dia a dia em casa. Então, é muito importante que o profissional, o professor que trabalha com educação infantil, ele consiga manter a relação escola, família, muito bem alinhada, até mesmo para possibilitar que os pais, eles não só participem do processo, como entendam e conheçam essas necessidades da criança. Então, quando a BNCC diz que educar e cuidar são processos indissociáveis, né, dentro desse contexto, né, são vinculados, são altamente vinculados, a gente está nada mais, nada menos reforçando do que a gente já tem na família. A gente educa e a gente cuida da criança. E esse educar e cuidar, eles vão estar vinculados a dois eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras. O que seriam essas interações? Interações com o meio, com os familiares, com os pares. E as brincadeiras são todas as brincadeiras que envolvem, né, a educação infantil, propiciando uma facilitação mesmo, para facilitar, visando facilitar a aprendizagem da criança. Então, dentro disso, a gente vai trazer também na BNCC dois conceitos muito importantes, que são as competências e habilidades. Quando a gente fala em competências, elas vão estar presentes a partir das definições dos direitos, dos eixos e dos campos de experiência. Todas essas informações que eu estou trazendo, eu retirei do próprio documento da BNCC, que está disponível lá no site do MEC. Como eu falei, é um documento com, acho que 600 páginas, é um documento extremamente extenso, porque ele é uma base norteadora, né, da educação básica mesmo, então vai trazer muita informação, traz exemplos práticos, tem muita coisa. Se vocês tiverem curiosidade de folhear, é interessante. Mas aí, quando a gente fala em interações e brincadeiras, a gente vai lidar isso como eixos estruturantes da educação infantil lá dentro da BNCC. Gente, é importante fixar esses termos, tá? Eixos estruturantes. O que são eixos estruturantes? O que é um eixo? A gente vai... o eixo vai ser aquela coisa que a gente vai ter em volta, né? Então, as interações e as brincadeiras, elas vão... Tudo na educação infantil vai rodar em torno dessa interação e dessa brincadeira. E aí, quando a gente fala isso, interação e brincadeira, a gente tem que deixar isso muito claro. É sempre com a intenção da aprendizagem. Quando eu falo aprendizagem aqui na educação infantil, não é a alfabetização, não. A gente fala aprendizagem da exploração, da coordenação motora fina, da socialização, do mundo da fantasia, de aguçar a criatividade da criança, de trazer opções de escolha, de trazer regras, de trazer limites. É todo o contexto dessa formação integral que a educação infantil tem como um dos objetivos, né? Então, interações e brincadeiras são eixos estruturantes na educação infantil lá na nossa BNCC, tá? Vamos dar uma aprofundada aqui. Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio das suas ações, interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita o quê? Aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Exatamente o que a gente falou agora, né? A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral da criança. Então, essa interação e essa brincadeira, como a gente falou, elas não são aleatórias. Elas são intencionais e elas têm um objetivo claro de trazer esse desenvolvimento para a criança. Então, esses dois eixos estruturantes, interações e brincadeiras, eles vão possibilitar que o educando da educação infantil, ele possa se desenvolver na sua integralidade. Tá joia? E aí, a gente aprofundando um pouquinho mais. A BNCC vai trazer 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento lá na educação infantil. Pessoal, esses direitos de aprendizagem, eles caem muito em prova, justamente porque eles vêm... antes de a gente explicar, deixa eu alertar vocês. Esses 6 direitos de aprendizagem, eles vêm exatamente como verbos, né? Então, a gente precisa entender, né? É importante entender, mas é importante a gente fixar o nome, tá?
porque as bancas vão trazer, algumas bancas mais decorebinhas vão trocar o nominho, ao invés de conviver, vai falar conciliar, e aí por aí vai. Então é importante que fique muito claro. Lá no final da aula a gente pode mostrar como a gente fixa isso, esses 6 direitos de aprendizagem, né, o nome inicial, até porque a partir do nome, né, do verbo que vai vir, vocês podem já entender um pouco, né, então fica mais fácil de assimilar. Então vamos lá os direitos. Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, vamos lá. Quando a BNCC fala em direitos de aprendizagem, ela está falando que a partir do momento que a criança está convivendo com outras crianças e com adultos em grupos pequenos ou grandes, ela está aprendendo, está possibilitando ela ter acesso a uma aprendizagem voltada a essa convivência. Vai sim, eu tomar, o material fica lá na sala dos professores, assim que acabar a aula já fica disponível, tanto o nosso slide como as questões, mapa mental da aula, tá bom? Fica assim. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros. Aí, de novo, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Observe que esses 3 primeiros direitos nada mais é do que uma vida infantil saudável. Então é muito legal quando a gente relaciona o que vem no documento normativo, né, para a vida docente, para a prova, com uma vida real. Então, se a gente fala que a criança lá na educação infantil, para ela aprender, ela precisa conviver, ela precisa brincar, ela precisa participar, nada mais, nada menos do que a gente está valorizando essa criança, trazendo possibilidades dessa criança viver de forma harmônica, com grupos, com outras crianças, com adultos, e possibilitando, né, uma infância saudável mesmo. Então, vamos continuar nos outros 6, que vocês vão ver que também vão fazer a mesma inferência. É sempre legal a gente, quando estiver estudando esses conteúdos, que a gente consiga vincular no nosso dia a dia, que facilita a nossa aprendizagem e que começa a fazer um sentido, porque se eu pego e leio e trago esse documento do jeito que ele está lá, secão, vocês vão morrer de preguiça de ler. Normal, né? Normal, a gente tem muita coisa para fazer, para ler, mas quando a gente explica, traz de forma contextualizada, a gente percebe que apesar da extensão do documento, que ele é muito extenso, nada mais, ele é simples, é um documento simples, é um documento factível, que traz informações até práticas para o dia a dia. E o que eu falei, sempre vinculando que a educação é direito da criança, é um direito da criança, dever do Estado, da família, isso está na Constituição, isso está no nosso LDB. Então, a partir do momento que eu enxergo a criança na educação infantil como esse ser de direitos, né, e das obrigações da escola, da família e do Estado, fica mais fácil compreender o resto, tá joia? Vamos continuar lá nos nossos 6 direitos de aprendizagem que a BNCC traz? Ela vai trazer ainda explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, ou seja, exploração de uma forma geral, né? Na escola e fora dela, ou seja, observem, né? Não é só no ambiente escolar, a BNCC está falando uma coisa integral, a dever da família também, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e tecnologia. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de quê? De diferentes linguagens. E conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento.
nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras, linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Observem mais uma vez que a BNCC ela não se atém apenas ao ambiente escolar, apenas ao núcleo da escolar, à comunidade escolar. Ela traz isso de uma forma ampla, que é essa conexão entre esses direitos da criança, de uma forma bem geral, que vai fazer com que ela se desenvolva plenamente na educação infantil. É muito importante a gente compreender o documento com esse viés, com esse olhar, né? Esse olhar carinhoso para a criança, porque a gente sabe que a realidade de várias famílias ela é bem diferente do que está no texto da BNCC, inclusive. Então, a forma do professor também ter aquele olhar atento daquela criança que às vezes chega com a marquinha, ou que chega com um jeitinho que está com fome, ou que está triste, ou está... faz todo um sentido a partir do momento que a gente conhece o documento e a preocupação da BNCC. E aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque a gente vai trazer os campos de experiência lá dentro daquele 2 eixos que a gente falou que existe na BNCC, as interações e a brincadeira. Dentro desses 2 eixos, gente, o que a BNCC, vamos tentar para ficar bem visual. O que a BNCC fala? A gente tem os 2 eixos estruturantes, as interações e as brincadeiras, ou seja, tudo vai girar em torno das interações e das brincadeiras lá na educação infantil. Aí, dentro dessa interação, dessa brincadeira, a gente vai trazer alguns campos de experiência. O que seriam esses campos de experiência? São as possibilidades que as crianças têm dentro dessas interações e brincadeiras, de forma intencional, né? Então, é importante que a gente entenda esses campos de experiência dentro dos eixos estruturantes como as formas de que essas interações, essas brincadeiras devem e podem acontecer de acordo com a BNCC, tá? Então, vamos lá. O eu, o outro e o nós. Quando a gente fala o eu, o outro e o nós, a gente está pensando naquela relação da criança com seus pares, com os amiguinhos, com os adultos, trazer essas possibilidades para a criança de forma positiva, de forma com que ela cresça, com que ela amadureça, com que ela desenvolva sentidos, com que ela consiga participar ativamente desse núcleo, tanto familiar quanto dentro de sala de aula. E esse é um dos campos de experiência que a BNCC traz, né? Corpo, gestos e movimentos. Dentro dos eixos estruturantes, das brincadeiras e das interações, a gente vai ter essa possibilidade, esse campo. A gente vai ter corpo, gestos e movimentos, ou seja, propiciar na educação infantil atividades, momentos, intencionalidades que façam com que a criança se movimente, que ela se expresse, que ela possa utilizar o corpo, que ela possa correr, que ela possa brincar, que ela possa treinar a coordenação motora. Então, são possibilidades, né, dentro dessa temática. Aí a terceira, a gente vai ter traços, sons e formas. O que seria isso? A gente trabalhar na criança, na educação infantil, essa possibilidade mesmo de diversas formas, diversos sons e traços. Esses campos de experiências, vocês, ao final, a gente vai ver que isso, quando junta tudo, nada mais do que alguns dos objetivos mesmo de aprendizagem da educação infantil. O que a BNCC faz além de deixar isso com nome, com termos, né, deixar isso muito bem enumerado, nortear, fazer com que a gente tenha uma noção do que é preciso. O profissional, quando ele olha esses campos de experiência, ele facilita o planejamento dele em sala de aula, ele pode se organizar a fim de cumprir todos esses requisitos, né? Pensando, eu tenho aqui na educação infantil os eixos estruturantes, as interações e as brincadeiras, então eu não posso perder isso de vista. Dentro disso aqui, eu tenho os campos de experiência, então eu preciso adequar minhas aulas, meu dia a dia, toda a minha proposta de ensino, e aí quando eu falo minha proposta de ensino, a gente está pensando desde lá do projeto político-pedagógico, e aí vai caindo, até chegar no plano de aula do professor, fazer com que ele tenha essa reflexão de que ele precisa atingir isso, para que
ele atenda integralmente essa criança que está na educação infantil. Então, o documento, ele visa facilitar a nossa docência, facilitar a docência do professor, facilitar a organização das instituições de ensino, deixando muito claro que se é importante atingir na educação infantil. Nada mais, nada menos é isso. Só que para a prova, a gente precisa dos termos, né? Para a prova, a gente precisa dos termos, dos conceitos e do entendimento desses termos, desses conceitos. Por isso que a gente traz de forma bem sistemática, né? Até eu trouxe aí o documento do jeitinho que ele é cobrado, né? Do jeitinho que ele tá lá, só que eu tô explicando para facilitar para vocês não precisarem ler todo. Mas para a prova, a gente vai precisar eixos, os termos certinho, eixos estruturantes, né? Campos do saber, direitos de aprendizagem, a gente vai precisar disso muito bem definido mentalmente, para que até mesmo a gente não faça confusões na hora da prova, né? A gente precisa deixar isso muito claro. Optei por trazer as imagens que eu falei no início da aula, que eu te retirei do Google, porque essa coisa visual facilita na hora de a gente for fazer a revisão e fazer nossas anotações. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui com vocês. Beleza, vamos lá. Continuando, a gente vai ter escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, tudo que é voltado a essa comunicação, essa escuta, essa fala, é estimular a imaginação, é contar história, é fazer teatro, é trazer o protagonismo da criança, é fazer com que a criança participe, que ela se interesse, que ela consiga se sentir pertencente ao grupo, que ela consiga se expressar, que ela consiga falar, que ela consiga ouvir. E aí, quando a gente fala em ouvir, é muito importante que na educação infantil a gente vai estar o quê? A gente não vai estar preocupado com a alfabetização. A gente vai preparar o caminho para, no ensino fundamental, a criança ser alfabetizada. Quando a gente fala escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente está abraçando isso tudo. Em alguns casos acontece de uma criança, por exemplo, ter um grau de surdez muito sutil, mas que atrapalha o desenvolvimento dela, que os pais talvez não perceberam, por falta de observação, por falta de experiência, por falta de qualquer coisa. E aí, nesse momento da fala, escuta, pensamento, imaginação, é possível até esse tipo de análise, até esse tipo de diagnóstico. Muitas vezes o professor ajuda a família num diagnóstico, nessa intenção de trabalhar família e escola. O professor pode auxiliar a família a descobrir, às vezes, uma falta de atenção da criança. Então, é lógico, né? Esse aqui não é só isso que a gente está falando, que eu estou dando exemplos práticos para vocês entenderem como é importante a gente estar ligado ao falar, ao escutar, ao pensamento e imaginação. Mas é claro que isso abarca muito mais, né? Vai trazer a possibilidade da criança conseguir compreender, interpretar a história, que lá na frente é muito importante. Ela conseguir se colocar no lugar do outro quando ela está escutando. A gente vai trabalhar a criança de uma forma integral, como é a proposta da BNCC. Mas até isso, né, a gente consegue também, em alguma situação, acontece de o professor ajudar, né, a família. E aí a gente ainda vai ter espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tudo dentro desse campo de experiências que a BNCC propõe. O professor precisa ficar atento a esse campo, que são dos espaços, dos tempos, das quantidades, das relações e transformações, que vai abarcar também uma gama de situações aí que podem facilitar o planejamento desse profissional, que vai fazer com que o professor esteja atento, e aí por meio de brincadeiras, por meio de uma atividade direcionada, por meio de uma experiência concreta lá fora, dentro de sala de aula, e aí tem N situações que podem ser trabalhadas dentro desses espaços, tempos, quantidades e relações, né? É o seguinte, pessoal, vocês viram aí que a gente vai ter 5 campos, né, de experiência, e a gente precisa entender que tudo isso que foi dito, desde o que a gente fala dos eixos estruturantes da interação e brincadeira, que vai fazer com que a gente tenha, né, os direitos de aprendizagem, os campos de experiência, a gente está
tentando mostrar uma intencionalidade educativa. A BNCC traz isso de forma muito clara, que tudo que o professor fizer com base no documento, ele tem que ter essa intencionalidade educativa, que é diferente de avaliação, de promoção, a criança não reprova na educação infantil, não, mas a criança precisa ter uma aprendizagem significativa, tá? Então, é sempre importante lembrar que o brincar e o interagir, eles têm que ter essa intencionalidade educativa e isso cai bastante em prova. Então, vem aqui que eu vou ler um trechinho para a gente conversar. Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural e espontâneo. O que significa? Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Por que é importante a gente falar isso? Porque o professor da educação infantil, ele tem que ter a consciência de fazer seu planejamento de forma intencional, organizada e com um objetivo. Ele deve levar a criança a essa exploração, a essa criticidade, a essa condição de argumentar, essa facilidade de interagir com os pares, tudo que a gente viu aqui até agora na aula, tudo que o professor, dentro da sua docência voltada à educação infantil, ele tem que ter essa consciência de que não pode ser natural e espontâneo. Existe uma intencionalidade educativa que ele tem que se atentar o tempo inteiro, porque é muito, muito comum, quando a gente está na educação infantil, ver um monte de criança lá no pátio, lá no jardim, brincando, e quem olha de fora, fala assim, essas crianças só brincam, mas se o professor, ele for um professor bem formado, consciente, tem uma noção prática do seu papel, ele não vai deixar as crianças brincando no jardim à toa. Com certeza tem uma intencionalidade educativa ali naquele brincar. Então, se as crianças estão fazendo alguma atividade de jardim, alguma coisa, tem que ter por trás disso uma intencionalidade educativa. Não é brincar por brincar, gente. Brincar é coisa séria, interagir tem que trazer essa possibilidade de atingir os 6 direitos da aprendizagem, tem que proporcionar aprendizagem dentro daqueles campos de experiência e deve sim se preocupar no aprender, informar de uma forma integral, tá? É bem interessante a gente fixar nisso. Como que as bancas vão cobrar isso aqui? A resolução CNE-PE número 2, lá de 2017, que instituiu a BNCC, ou seja, para quem não sabe, a BNCC ela veio em 2017. Esclarece que para seus efeitos e com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, na nossa LDB, né, a Lei 9394/96, em vigor, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como, a gente viu já isso, né, esse termo. A mobilização de conhecimentos, atitudes e valores para a cidadania, não foi isso que a gente viu, né? Equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem, exatamente isso que a gente viu lá atrás. Eu até me deixei marcado para facilitar, né? Depois vocês vão baixar esse slide e aí fica mais fácil. Diretriz para a organização das disciplinas em qualquer modalidade de ensino, não tem nada a ver, né? Aplicados à formação para o trabalho e educação profissional técnica, não, a gente está falando de educação infantil, né? Nem é. E nesse caso, até vem de forma ampla, mas não é essa a ideia. São não aplicáveis à educação infantil em creches e pré-escolas. Errado também. Então, o que a gente tem como habilidades e competências hoje? São aqueles direitos e objetivos de aprendizagem. Por que equivale a isso? Porque quando a gente fala em direitos e objetivos de aprendizagem que a gente viu lá atrás, exatamente o que a gente tem em mente de fazer com que o aluno alcance. Quais são esses direitos e objetivos de aprendizagem que a BNCC traz,
que são importantes para que o aluno consiga atingir níveis de aprendizagem significativos, né? E naquele contexto de formação integral. Então, as habilidades e competências são equivalentes a esses direitos e objetivos de aprendizagem mesmo, porque são, de certa forma, as habilidades e as competências que os alunos, os educandos da educação infantil vão atingir a partir do momento que a gente implanta essa sequência que a BNCC traz. Ficou claro? Espero que tenha ficado bem clarinho. É assim que cai em prova. Observem que quando a gente está estudando, fica bem mais tranquilo, né? Acaba ficando mais fácil de entender. E aí, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiência, que foi tudo que a gente já falou, sempre tornando as interações e a brincadeira como que eixos estruturantes. Então, observem que essa vivência, essas aprendizagens, esse desenvolvimento em diversos campos do saber, nada mais, nada menos vão ser vinculados às interações e às brincadeiras. E aí a gente vai falar um pouquinho da idade. A BNCC, gente, lá ela traz uma classificação etária para facilitar o planejamento, para facilitar a organização e para dar não é nivelado, é uma nivelada, mas é um balizador. Essa idade, ela vem como uma possibilidade do professor ter noção do desenvolvimento da criança. Significa que é algo engessado? De jeito nenhum, até porque a gente sabe que dentro da linha de tempo da educação infantil, a gente tem um nível de desenvolvimento esperado, mas a gente tem as nuances, tem as variações. Uma criança não anda com... não são todas as crianças que começam a andar com 7, 8, 9 meses, algumas vão andar com 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, e todas essas estão dentro da normalidade. Nem todas as crianças começam a falar com 6, 7 meses, outras vão falar com 9, outras vão falar com 10, outras vão falar com 1 ano e pouco, e também vão estar dentro da normalidade. Então, existe realmente um parâmetro para facilitar a organização dos grupos, para facilitar a organização das atividades, mas sempre se atentando a nossa variedade, né, de desenvolvimento das crianças. Então, vem aqui comigo para a gente ver o que a BNCC fala sobre idade. As especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, que correspondem aproximadamente às possibilidades de aprendizagem e às características do desenvolvimento das crianças, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Serve para quê? Serve para trazer uma possibilidade de aprendizagem. Não significa que o professor vai ter que segurar essa informação aí e simplesmente engessar a sua aula com relação a essa classificação. Mas ele traz uma base, né? Ele ajuda o professor a se basear. E aí, ó, apenas como parâmetro, o que a BNCC traz da classificação das idades? A gente vai ter os bebês, que são de 0 a 1 ano e 6 meses. Aí a BNCC vai falar que ainda a gente vai ter na creche os bebês, né? E as crianças bem pequenas, que vai de 1 ano a 7 meses a 3 anos e 11 meses. E aí lá a gente vai ter a pré-escola, que vai ser das crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. Então a gente vai ter essa classificação para facilitar mesmo a organização. O professor não precisa ficar preso, né, completamente preso a essa classificação das idades. Mas é importante que ele tenha em mente essa pequena variação, né, de assimilação, de comportamento e até mesmo de desenvolvimento. E aí ele consegue se organizar melhor. E aí dentro dessa proposta, né, que a BNCC traz para a educação infantil, dentro dos eixos estruturantes, dos campos de saber, dos direitos à aprendizagem, a gente precisa que o professor registre essas ações, registre essas experiências. A gente sabe que não tem caráter de classificação, de promoção, que a gente tem realmente um registro para que o professor entenda e possa auxiliar nos anos seguintes o desenvolvimento do educando, né?
mas é importante que faça o registro dessas ações. A BNCC deixa isso bem claro, dessa importância, né, desse registro, sem a necessidade, sem característica de aprovação, não, de promoção, de aprovar, de reprovar. É somente para que o professor possa se nortear e trazer uma informação consolidada a respeito do desenvolvimento da criança, até mesmo para prosseguimento dos estudos, né? Então, dentro disso, a gente vai trazer uma avaliação formativa mesmo, que tem esse objetivo amplo, o registro das ações das crianças, visando a avaliação sem característica de promoção. E como que pode acontecer esse registro? Por meio de portfólio, de fotografia, de observação do professor, aí ele faz o relatório. E o professor, gente, ele tem esse papel ativo de oportunizar o quê? Aprendizagem, convivendo e conhecendo cada criança nas suas especificidades. Somente conhecendo individualmente as crianças que é possível que ele faça um relatório honesto, que ele faça um portfólio real, que ele consiga trazer uma observação para a família de forma adequada e personalizada. Já aconteceu, e eu já trabalhei em escola, que o professor não tinha noção do desenvolvimento dos seus alunos. Eu já trabalhei em escola com colegas que infelizmente não tinham essa noção do desenvolvimento individual. Então chegava no dia da reunião de pais, o pai falava assim, meu menino, ela repetia o mesmo discurso que ela tinha acabado de falar com o pai anterior. Ela decorava o desenvolvimento de 2 ou 3 alunos, geralmente aqueles alunos ou os muito que dão nada de trabalho, que são bem autônomos, ou, né, que a gente sabe que dentro da sala de aula a gente tem diversos tipos de crianças, isso é o normal, ou senão aqueles que davam muito trabalho, que por algum motivo, né, tanto cognitivo como comportamental, então a professora acabava dispondo mais energia deles e ela fixava um pouco mais as características. Agora, a média, a professora não sabia. Isso é muito errado. Isso é muito perigoso, inclusive, para o desenvolvimento da criança. Porque se a gente quer, e se a nossa legislação, tanto a LDB, como um documento como a BNCC, reforçam tanto essa necessidade de aliar o desenvolvimento da educação infantil, a família e a escola, a partir do momento que o professor dá um relato irreal do aluno para o pai, ele está forjando uma situação, ele está atrapalhando o próprio desenvolvimento desse aluno. O pai vai carregar uma informação inverídica e ele não vai conseguir trabalhar de forma plena com essa criança. Inclusive, algumas crianças elas têm comportamentos diferentes um pouco em casa e na escola, normal. Só que a essência da criança, ela não muda, né? Algumas características básicas não mudam. E pode ser, inclusive, um choque para a família. Às vezes, ouvir um relato de uma criança completamente diferente do que é essa criança no dia a dia. Então, é importante que o professor ele tenha esse papel de propiciar essa aprendizagem, mas sempre com esse olhar de entender individualmente, de saber as características de cada um, de conhecer a especificidade dos seus alunos, porque é isso que vai fazer com que ele, nesse registro das ações, ele traga informações importantes para o desenvolvimento dessa criança, que possa realmente, quando se uma criança mudar de escola, por exemplo, ela carrega um relatório honesto a respeito do desenvolvimento dela e a outra escola ela possa desenvolver um trabalho a partir desse relatório muito mais real, muito mais fácil para continuar a aprendizagem da criança. Então, o papel do professor é muito importante no registro dessas atividades, apesar de não ter a intenção de promoção, que não visa avaliação com fins de promoção da criança, mas não deixa de ser um registro importante. Eu já peguei registro de professor do meu filho, quando ele era pequenininho, quando estava na educação infantil, que eu lia e eu via que ela tinha simplesmente dado um Ctrl+C, Ctrl+V em características de outras crianças. Ela fez uma coisa pronta e encaixou ali, colocou uma palavra que descrevia meu filho, e aquilo me deixou, como eu conhecia bem, aquilo me deixou muito incomodada. Mas alguns pais que não têm tanta proximidade, às vezes trabalham um dia todo, e aí a criança não fica com um cuidador, com outra pessoa, eles podem não ter essa sensibilidade de ler e falar assim, poxa, a professora aqui dá uma avacalhada, e aí levar isso em consideração, ou mesmo a situação de transferir uma criança de escola, carregar esse registro de ações
que o professor fez e não ser a real, né, o real desenvolvimento da criança e acabar prejudicando essa criança. Então é importante que o professor tenha essa noção, tá? Lembrando que o foco da educação infantil é a socialização, a exploração, o desenvolvimento de habilidades, não é a alfabetização. É importante a gente frisar isso porque, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas estão muito ansiosas e elas, por 3, 4 anos, já querem que a criança comece a aprender a ler, que ela já saiba escrever o nome dela. Na educação infantil, a BNCC, e aí a gente tem vários outros documentos deixando isso claro, o foco não é a alfabetização, é preparar a criança para essa exploração, para essa descoberta, para aumento do vocabulário, aumento da fala, da criatividade, da coordenação motora fina e grossa, para que ela esteja pronta para a alfabetização lá na educação, no ensino fundamental. Então é bem importante, e aí a gente reforça isso, porque tanto porque cai em prova, quanto porque pode fazer sentido na prática educativa de vocês, é que a gente tem que desconstruir essa ideia de que a gente precisa alfabetizar a criança com 4, 5 anos. Vai acontecer de crianças serem alfabetizadas com 4 anos? Vai sim, porque, como eu falei lá atrás nas idades, o desenvolvimento ele não é igual para todo mundo. Então, algumas crianças bem estimuladas, elas vão trazer uma resposta mais rápida, vão ter mais curiosidade, e aí elas vão acabar de forma natural podendo ser alfabetizadas. Mas se uma criança aos 5 anos não for alfabetizada, ela está atrasada? Não, ela não está atrasada. Ela está completamente dentro do padrão da normalidade, porque se espera mentalmente, cognitivamente para a criança dessa idade. E aí a gente reforça isso porque alguns pais ficam muito ansiosos justamente quando tem uma criança que já sabe ler aos 5 anos, aos 4 anos. E aí é importante que o professor esteja munido desse tipo de informação que a BNCC traz, para que ele possa conversar com o pai, para que ele possa explicar para o pai que o desenvolvimento da criança está certo, que nessa etapa da educação infantil a gente precisa explorar, a gente precisa aguçar a criatividade, fortalecer vínculos, fortalecer laços, trazer possibilidades de criatividade, que à medida que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue acalmar os pais que nos procuram, que nos trazem bastante ansiedade e tiram um pouco também a ansiedade da própria criança. Acontece dos pais ficarem tão ansiosos querendo que a criança aprenda o nome, aprenda a ler, aprenda a calcular, aprenda a contar até 30, com 3, 4 anos, sendo que não é o momento. Mas muitos fazem isso, não é porque eles querem o pior para o filho, é porque eles não sabem mesmo. E aí, se a gente, como educador, tem conhecimento da BNCC e sabe quais são as etapas a se seguir dentro da educação infantil, a gente consegue tranquilizar esses pais, a gente consegue fazer com que esses pais aceitem, não só aceitem, mas espere o momento certo e não compare seu filho com o outro, porque cada criança vai trazer dentro de si as suas experiências, suas bagagens, o seu nível cognitivo também, tá? Então é importante a gente entender isso aqui. E aí, pessoal, a gente traz como a gente, já é de praxe, a gente traz o mapa mental dessa aula, porque a gente primeiro faz a teoria, a gente explica e aí depois a gente consegue trazer um mapa mental. Hoje eu trouxe um mapa bem não é nem um mapa mental, é quase um fluxo, né? Um fluxograma, que eu resumi praticamente tudo que a gente precisa saber dos conceitos dentro dessa educação infantil, né, na BNCC. Então a gente vai ter lá os direitos de aprendizagem, que são 6, então eu coloquei cada direito de aprendizagem aí, como vocês podem ver. E a partir desses direitos de aprendizagem, é importante que a gente conheça cada um desses, entenda o conceito e os campos de experiências. Nesses campos de experiências, que são 5, a gente vai conseguir abranger esse pleno desenvolvimento da criança para que a gente possa trabalhar na integralidade, que é a proposta da BNCC de uma forma geral. Então, é legal que vocês entendam, que vocês construam a partir disso daí o seu mapa mental. Esse aqui não é nem bem um mapa mental, é bem um fluxograma mesmo do que a BNCC traz sobre a educação infantil para facilitar, e sempre se lembrando que a BNCC traz esses 2 eixos estruturantes na educação infantil, que realmente é a interação e o brincar,
que elas vinculadas, elas vão possibilitar que o professor traga uma prática educativa intencional, visando esse pleno desenvolvimento, essa preparação da criança na vida escolar, trazendo uma forma de enxergar o mundo e fazendo, mais importante, é importante que vocês lembrem disso também, a conexão com a família. Como a gente sabe, a educação é um direito da criança, é um dever da família, da escola, do Estado. Então, a gente trazendo essa consciência de que tudo que a gente trabalha em sala de aula, dentro da proposta da Base Nacional Comum Curricular, nada mais é do que uma extensão do que as famílias deveriam fazer, propiciar na educação infantil, facilita a nossa docência e facilita também a vida dos pais quando a gente for trabalhar de forma conjunta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui em outro momento, não deixe de deixar seu like. Se você ainda não deixou, quem está assistindo aqui agora, deixe também, é muito importante. Vou pedir mais uma vez, ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar a plataforma, porque a gente só consegue manter se tiver gente, né, participando, se tiver gente interessada no conteúdo. Caso contrário, não faz sentido eu estar aqui. Para quem fica sentindo falta das perguntas, como eu já falei, as perguntas ficam lá na sala dos professores, dentro da plataforma Pedagogia para Passar. Então, se você ainda não é inscrito, se você é gratuita, a plataforma é gratuita, você não paga assinatura, você não paga nada. Você vai lá, você faz seu cadastro e você consegue entrar na plataforma e ter acesso a outros vídeos e às questões dessa aula, as questões que a gente trabalhou, né, do assunto dessa aula. E eu espero vocês na nossa próxima aula. A gente vai trazer um tema tão importante quanto o tema de hoje, que cai bastante nas provas. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.